Então, irmãos, paz seja com todos, paz seja com as irmãs, paz seja com os varões e com as varoas. Amém? Vamos continuar o estudo. O seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando para a serpente, está lá em Gênesis, Gênesis 3, versículo 14 e 15. E falando, ali uma profecia dada para a serpente, Satanás, o diabo, que aí nós vamos descobrir, está em Apocalipse 12, versículo 9, e fala também sobre a mulher, que a mulher, o descendente da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. Então, e esse lhe ferirá. Então, vamos lá em Gênesis para a gente poder ler melhor, tá? Não ficar... A nossa mente é falha, a gente esquece mesmo, mas a Bíblia não muda, a palavra não muda. Então vamos lá. Bom, vamos fazer uma pequena oração antes da gente começar, como a gente está acostumado a fazer. Essa aqui é a continuação, esse estudo é a continuação do primeiro estudo que nós começamos, tá bom? Olha aqui, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. O pezinho aqui pisando na cabeça da serpente e a serpente ferindo o calcanhar. Então esse é esse estudo aqui, tá bom? Então vai. É a continuação do que nós começamos de manhã. Graças a Deus. Então vai. Em Gênesis 3, versículo 14 e 15. Vou passar meio rapidinho porque já foi passado. Se os irmãos procurarem, tá aí no YouTube aí. E não esqueçam de dar seu like. A luvinha, né? Fazendo joinha assim. E também inscrever no canal que vai. Tem vários estudos, muito estudo, a Bíblia toda vocês vão esmiuçar, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e não vão ser enganados por Satanás, pelas trevas, tá? Porque aquele que se aproxima de Jesus, se aproxima da luz, a luz resplandece, entendeu? Então, por isso que há essa bagunça de muitas religiões, porque só há uma religião, então e só há uma igreja, um povo de Deus, né? Que é a igreja de Deus, então só há uma igreja. Então por isso que essa bagunça por causa do conhecimento e entendimento. A própria palavra diz: o meu povo perece por falta do conhecimento, do entendimento da palavra. Não entende, vão pela cabeça, pelo raciocínio de outros, sendo que tem que esmiuçar a palavra e o próprio Espírito Santo revelar através da palavra que a Bíblia responde por ela mesma. Não precisamos de livrinhos, de caderninhos, de revistinhas, não precisa de nada disso. Não precisa de revistinha. Essas revistinhas que o pessoal dá, essas coisas aí, tudo é da Bíblia. Amém? Então não é melhor pegar o caminho direto do que pegar os atalhos? Direto aqui, a palavra. Não vai pelo raciocínio de nenhum homem, não. O único homem que salva é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que está sentado à direita do Pai. Amém? Então, glória a Deus. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma oração, a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou quando esteve entre nós. Está em Mateus 6. Vamos lá, em Mateus 6. Glória a Deus. Temos que fazer oração, agradecer a Deus todos os momentos, tá? Todos os momentos. O que entristece o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é a pessoa mal agradecida. Não agradece o alimento, não agradece a mulher que tem, ou a mulher não agradece o marido que tem, não agradece o serviço que tem, os filhos que tem, o fôlego de vida que tem, né? O alimento, não? Nós somos mal agradecidos. Temos que agradecer a Deus todos os momentos. Tudo dá graças a Deus em Cristo Jesus. Essa é a vontade do Pai. Através do Filho temos que agradecer. Amém? Glória a Deus. Então vai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Portanto, vós oreis assim. Essa é uma oração para fazer com um monte de gente, uma oração pública. Mas uma oração para falar com o Pai em secreto, é em secreto, tá bom? Não é para você ficar falando assim perto de um monte de gente, naquela baita daquela altura, que Deus não é surdo. E Ele vai te escutar em secreto e você em secreto. Depois nós vamos fazer uma oração em secreto, o irmão Fernando vai ensinar como que é. E Jesus no começo, no meio e no fim da oração, toda a oração. Porque ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Não pule o Filho, porque é o Filho que vai vir nas nuvens. E é Ele que vai julgar todas as coisas, entendeu? Então por isso que lá em Mateus, aqui em Mateus também está falando ali em Mateus, se eu não me engano, que é em Mateus, deixa eu ver aqui quando ele está falando, que, glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus. Por isso que ele fala, apartai-vos de mim, praticante, aqui está aqui, em Mateus 7, versículo 21, já nós vamos ler aqui. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos ler aqui. Amém? Então, portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, amém? Agora vamos a uma oração em secreto. Não precisa ficar falando alto. E se alguém vier procurando uma oração com você, ensine-o a orar e fala, ó, assim como eu, em Jesus, alcança o Todo-Poderoso a Deus, porque é só Jesus que intercede por nós. Irmão, olha, ó, tem uns vídeos aí de estudos bíblicos, aprende e tal. E não esquece de dar um like, porque isso aqui, ó, é para semear a palavra de Deus. O estudo da palavra é para semear a palavra de Deus. Isso é em prol da salvação. Isso aqui é para salvar. Não é atrás de fins financeiros, nada disso. É pregar o evangelho e ajudar muitos, ajudar os necessitados, alcançar onde a gente não está alcançando. Porque as pessoas não tiram esse aparelho da mão, então através desse aparelho vai ser semeada a palavra da justiça, a verdadeira palavra de Deus. Amém? O irmão, vocês nunca vão ver o irmão se filmando, porque o único que tem que aparecer é Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Sabe que o meu nome é Fernando Santos e pertenço à Igreja de Deus, e os Irmãos do Monte, que nós conhecemos do Monte, por exemplo, nós falamos Irmãos do Monte, que é em Limeira, no Brasil. O irmão Fernando está aqui em Portugal, na Europa, aonde o Senhor conduziu o irmão Fernando vai, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então sou um servo do Senhor, um discípulo de Jesus, então tenho que ir aonde o Senhor me conduz para ir pregar o evangelho, passar os estudos bíblicos. Quando você aceita Cristo, você morre o carnal e nasce o espiritual, quer dizer que você não vive mais o seu eu. Então eu não vivo mais o meu eu, mas Cristo vive em mim. Então o viver em Cristo é viver o caráter de Cristo, viver as obras que Jesus fez, amar a todos os seus semelhantes. Entendeu? Não é para ficar fazendo acepção de pessoas, não. E também um evangelista, um discípulo do Senhor, ele não se aparece. Quem aparece é Jesus. Vocês observam aqui, quando você pegar ali em Coríntios, ali em Atos e tal, ali em diante, os discípulos não querem trazer glória para eles. Teve uma certa pessoa, um certo homem, um centurião, o Cornélio, chegou na presença de Pedro e se ajoelhou diante de Pedro. Pedro falou, opa, levanta que eu sou homem igual a você. Amém? Paulo mesmo quantas vezes não fala, quem é Apolo, quem é Paulo? Por acaso Cristo está dividido? Eu por acaso batizei, vocês foram batizados em meu nome? Não, irmãos, prestem bem atenção. O único que salva, o único a quem temos que ser batizado e ser conduzido ao batismo é Jesus, o Filho de Deus. Não, placa de igreja não vai salvar ninguém. Amém? O povo está perecendo por falta do conhecimento e entendimento da palavra. Então esse negócio de falar, eu pertenço à igreja fulana, igreja... Não, você pertence a Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus que você foi batizado. Foi Jesus quem você creu. É Ele quem salva. Então para com esse negócio de carregar título, placa, tá? Porque o Senhor não vai vir buscar placa, vai vir buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Então, vamos ter muitos estudos, tem mais de 400 estudos da palavra, vamos estudar a Bíblia toda. Todo aquele que esmiuça a palavra se aproxima do Senhor, se aproxima da salvação, que a salvação é o Senhor Jesus, amém? Então vamos continuar aqui. Agora a segunda oração em secreto. O irmão vai orar no tom alto assim, vocês ouvindo, para que vocês aprendam a orar corretamente, amém? Então vamos lá, e sempre na oração, nada desse negócio de deixar Jesus por último. Jesus não é estepe e Jesus não é um papel que a gente usa e joga fora. Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Verbo, é a palavra de Deus, ele é a luz do mundo, ele é a salvação da tua alma, amém? Então, do começo ao fim, Jesus. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, interceda por nós diante do Pai. Por tu estás assentado à direita dele, pois és merecedor. Foste coroado como um príncipe. Ó Senhor Jesus, tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu mesmo disseste na tua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ó Senhor Jesus, envia o Consolador, o Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade, que me conduz a toda a verdade, porque Tu és a verdade de Deus. Tu és o mistério de Deus, Tu és a palavra de Deus. Em Apocalipse está dizendo, e o Seu nome é a palavra de Deus. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor Jesus, Tu vai vir nas nuvens, não sabes os dias, porque Tu mesmo disseste, nem os anjos do céu e nem o Filho do homem sabe o dia, mas somente o meu Pai. Então quando o Pai fala, filho, pode ir, o Senhor vai vir buscar um povo fiel, zeloso de boas obras, um povo que busque chegar até Ti, porque eu não quero ouvir naquele dia: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era um estrangeiro e não me hospedasse, estava nu e não me vestisse. Eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir: vinde a mim, bendito do meu Pai, ao reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém, é isso que eu quero ouvir. Glória a Deus, Senhor Jesus. Em Ti chegamos ao Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Jesus, o Teu ungido, o meu Senhor e Salvador, em nome de Teu Filho eu lhe peço. Envia o Espírito Santo, me batiza, me conceda o Espírito Santo. E também em nome de Teu Filho eu lhe peço. Envia ao meu coração o Espírito do Teu Filho amado. O Seu Filho é o único que nos batiza com o Espírito Santo, porque assim o Senhor quer. Então nos conceda o Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, pois nele o Espírito Santo nos aproxima de Teu Filho amado Jesus, e em Teu Filho chegamos a Ti. Preciso de Teu Filho todos os dias da minha vida. É o pão que veio do céu, o maná. Ele é a fonte da água da vida. E quem tem o Senhor Jesus tem vida. Em nome de Teu Filho eu lhe peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, uma oração em secreto, falando com Jesus, que é Jesus que intercede por nós diante do Pai. Amém? Então vamos continuar o estudo. Que eu ia falar aqui em Mateus 7, versículo 21. Olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é isso? Ai, glória a Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão me dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, tem muita gente fazendo isso, pensando que está vivendo o Evangelho, pensando que está fazendo, se aproximando de Jesus, fazendo conforme os ensinamentos de Jesus, conforme a vontade de Deus, e não está. Satanás está usando dessa estratégia, está usando a Bíblia, está usando o batismo, está usando falar de Deus, está usando falar de Jesus, está usando falar sobre o Espírito Santo, e ele está te afastando mais ainda. Quando você pensa que está chegando, você está sendo afastado, porque Satanás está usando essa estratégia. Agora ele está com a sua igreja, seu pontífice romano, a sua Babilônia no mundo todo, que nós vamos ler também ali em Apocalipse, capítulo 17, sobre a meretriz. A Babilônia, mãe das meretrizes, também tem esse estudo. Nós vamos estudar para saber sobre essa estratégia de Satanás, porque agora ele está aprendendo, com o decorrer do mundo ele está aprendendo, as coisas está aprendendo, e ele não vai perseguir como antigamente. Ele vai usar a palavra para desviar muitos do caminho da verdade. Aqueles que não estudam, que não buscam comunhão, estar com o Senhor, não buscam conhecer a Jesus. Por isso que Jesus vai falar: aparta-te de mim, praticante da iniquidade, eu não te conheço. Sobre dons de língua, tem que saber se você está falando mesmo dom de língua. Será que você não está falando língua de demônio, não? Olha, como orar, não é de qualquer maneira que a gente ora, amém? Aí também quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não fica pulando, tremendo e dançando. Não, você imagina os discípulos, os apóstolos dançando, fazendo essas trapulias que o pessoal faz? O povo vai falar que são loucos, é doido isso daí. O Senhor Jesus fazendo isso? Não, jamais, não. Aquele que está cheio do Espírito Santo está cheio da sabedoria que vem do alto, tem discernimento do certo e do errado, amém? Glória a Deus. Então, a mulher vestida do sol, nós temos que estudar tudo sobre isso aqui, que é o livro de Apocalipse. Aqui é Babilônia que eu estava falando, aqui, glória a Deus. Vamos chegar lá.
Já até passei. Glória a Deus, Senhor meu. Aqui, ó. A besta que emerge do mar, que significa besta, que significa 7 cabeças, que significa 7 diademas, 10 chifres, amém? Temos que esmiuçar e buscar entender. É o livro de Apocalipse. Quer estudar a Bíblia? Comece em Apocalipse, amém? Aqui também pois a besta, a meretriz montada na besta, o que significa, né? Com cálice cheio de sangue dos santos, né? Das abominações. Então, aqui também está a mulher sentada sobre as águas, o que significa? Então, temos que estudar, amém? Estudar a palavra, que o meu povo perece por falta do entendimento, do conhecimento da palavra. Compromisso, amém? Glória a Deus. Então, muitos estão pensando que estão andando no caminho e não estão se afastando do caminho da verdade. Estão entrando pela porta larga e não pela porta estreita, amém? Que a porta estreita é não posso, não faço, não dá. E a porta larga, tudo posso, tudo faço, tudo quero. Não. Deus fala não. E falou 10 vezes não. Amém? Glória a Deus. Nem tudo posso. Amém? Então vamos continuar sobre o estudo sobre o descendente da mulher. A descendência da mulher, o descendente ferirá a cabeça e tudo ferirá o calcanhar. Amém? Vamos descobrir quem é o descendente da mulher. Amém? O estudo sobre a mulher é sobre lá em Apocalipse 12. Nós temos que esmiuçar. Ali é um estudo de 17 dias. Que daí você vai descobrir todo o mistério que fala ali sobre a mulher. Mulher não é igreja, tá? Muitos estudam, falam que a igreja não é igreja, tá bom? Temos que estudar para saber o que a Bíblia diz sobre a mulher ali no capítulo 12. E vocês observam que na Bíblia, lá em Apocalipse, fala sobre 2 mulheres. E todas as 2 são mãe. Uma gerou um varão. E a outra é mãe das meretrizes. Mãe de mais filhas, né? Então, se descobrindo ali do Apocalipse 12, vai também descobrir ali do Apocalipse 17. Amém. Glória a Deus. Então, vamos, o descendente. Gálatas 3, versículo 16. Vamos lá para Gálatas. Vamos lá, Gálatas. Estudar, buscar compromisso, tá? Ter intimidade com a Bíblia, folhear mesmo, ir atrás mesmo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, entendeu? Nada de preguiça aí, nada de ir pelo que os outros falam, acompanha na Bíblia, folha, nada de Bíblia de celular, não é isso, o Senhor não muda, amém? Aqui, ó, Bíblia aqui, ó, tá vendo? O barulhinho? Bíblia. Então, onde que nós falamos? Gálatas 3, versículo 16, aqui, ó. Vamos ver quem é o descendente, tá bom? O descendente da mulher. Vamos ler lá em Gênesis e vou colocar até um papelzinho aqui para a gente poder voltar, porque é bom a gente sempre estar repassando e falar conforme está escrito e não inventar, não é mesmo? Porque a nossa mente é falha. Quem falar que não esquece, esquece, sim. Então a gente não esquece na hora aqui do estudo aqui, porque o Espírito Santo vai revelando onde tem que ir, mas a nossa mente é falha. Então vai, ó. Gênesis 3, capítulo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então não é Eva aqui, tá? Tá falando sobre a mulher lá em Apocalipse 12. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, o seu descendente, aí em algumas Bíblias está semente, e o seu descendente. Descendência e descendente. Descendência é pessoas, descendente, uma pessoa. Ao seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, falando que a serpente, ou a semente da mulher, o descendente ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar. Então, lá em Apocalipse 12, nós estudamos no outro estudo, sabemos que a mulher está lá, que o descendente é Jesus. Nós vamos saber agora em Gálatas. Cadê o papelzinho? Que ele vai mais rápido. Vamos ver aqui. O descendente. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Amém? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes.
como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Amém? Está aqui, ó. O descendente é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então achamos o descendente que é Jesus. Achamos a serpente que é Satanás, o diabo. Mas agora, quando foi que Jesus pisa na cabeça da serpente e quando foi que a serpente fere o calcanhar de Jesus? Amém? Então, quando foi isso daí? Foi no Getsêmani? Foi na cruz? Foi após a cruz, a ressurreição de Jesus? E aí? Vamos ver, se foi no Getsêmani, Jesus pisa na cabeça da serpente lá, então quando foi que ela fere o calcanhar de Jesus? Então não foi no Getsêmani. Se foi na cruz, aí Jesus pisa na cabeça da serpente, e a serpente quando é que fere o calcanhar de Jesus? Porque é em ordem, tá? Primeiro o Senhor Jesus pisa na cabeça, depois fere o calcanhar. E aí? Se for na cruz, depois da cruz foi para o sepulcro ele ficou 3 dias, no terceiro dia, não ficou 3 dias, no terceiro dia ressuscitou, Deus o Todo-Poderoso o ressuscitou, e aí ninguém mais tocava nele, porque já tinha se cumprido as escrituras. E agora? Quando é que Satanás fere o calcanhar dele? Então também não foi na cruz, e não foi também depois da ressurreição. Então aonde é que foi? Tem que ser um período antes ali da crucificação. Aonde é que foi? Vamos descobrir agora. Então vamos aqui no estudo, tá aqui no estudo, amém? Esse estudo aqui, tudo revelação do Senhor, que a sabedoria vem do alto. O irmão Fernando não sabe de nada. É tudo inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, do lado do Pai, que me concedeu, que enviou o Consolador, o Espírito Santo, para dar sabedoria de ministrar, de descobrir o mistério da Bíblia, da palavra, porque é mistério, e antes doía minha cabeça, agora graças a Deus, não. Diz em Apocalipse, nós vamos estudar, amém? Glória a Deus. Então, já descobrimos o descendente. Agora, o descendente, descobrimos a serpente, descobrimos onde foi que aconteceu essa situação. Tem que ser uma situação entre Satanás, o diabo, e Jesus. Tem que ser os dois. Então, Jesus fere a cabeça dele e ele lhe atinge o calcanhar. Então tem que ser um fato que aconteceu os dois. Aonde foi? Então vamos pegar lá em Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Estudar a Bíblia, ir para lá, ir para cá, um pouco aqui, um pouco ali, entendeu? Não fica indo muito atrás aí de cabeça dos homens, fulano 1, fulano 2, fulano 3, ciclano 1, ciclano tal. Não. E também placa de igreja não vai salvar ninguém. Amém? Nós vamos também descobrir o que é a igreja. Quem é a igreja? Que só existe um povo fiel, zeloso de boas obras. Ao povo obediente e ao povo desobediente. Há muito mais desobediente que obediente. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Mateus 4. Mateus 4, versículo do 1 ao 11. Então vamos ver quando foi que a semente, o descendente da mulher, pisa na cabeça da serpente. Amém? Então, Mateus 4. Eu trabalhava na época com isso, agora não trabalho mais. Sou evangelista do Senhor, discípulo do Senhor. Amém? Ele é meu patrão. Então vai. Mateus 4, versículo do 11 do 1, versículo 1 ao 11. Então vamos ver, tem que ser um fato que aconteceu os dois, tá bom? Um de frente com o outro. Então vamos lá. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, após o batismo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então aqui Jesus primeiro já vence o diabo, aqui desse versículo já deu uma bufetada nele. Amém? Agora vamos ver mais o que acontece. Então, olha, Jesus fala aqui, é bem claro: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus?
Jesus é a palavra de Deus. Nós vamos viver do evangelho, nós vamos sair e pregar o evangelho, viver do amor, um ajudando o outro. Quando o sacrifício diário terminar, quando o amor de muito esfriar, isso é o amor que não pode esfriar, irmãos. Está entendendo? Então, o pão que Jesus está falando aqui, nem só de pão viverá o homem, sim da palavra. A palavra é Jesus, viver o caráter de Cristo, amém? Ele é o nosso alimento espiritual, amém? Então, nem só de pão, tá? Amém? Glória a Deus. Ficar obeso aí, comendo demais aí, não consegue nem andar direito, amém? Então não. Faça um regiminho aí, é bom, porque também a gula é pecado, tá? Então tudo que é demais é pecado, amém? Então agora vamos pro versículo 5 agora, não é isso? Deixa eu ver se eu levou... bom, é no versículo 5 agora. Então o diabo o levou à cidade santa. Então tentou ali sobre o pão, não conseguiu, não venceu, Jesus venceu. Então vamos no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa. O diabo é Satanás, a serpente lá que nós vimos em Apocalipse. Então o diabo levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo, ele lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aí, ó. Satanás também conhece a palavra. Não, esse negócio de falar assim, eu passo a perna no diabo, sabe o que? Opa, ele está desde o princípio. Engana não, ele é capaz de enganar você e está te enganando. Amém? O único que você tem que se apegar e venceu e vai vencer sempre é Jesus. Se apega a ele que aí a vitória é certa. Se não, não, porque Jesus fala assim: aquele que perseverar e for até o fim, este será salvo. Andam falando, você já é um vencedor. Não, você não é. É aquele que perseverar e for até o fim. Nós não somos vencedor ainda. Quem é vencedor é Jesus. Se nós continuarmos nos ensinamentos, na doutrina, conforme o caráter de Cristo, iremos vencer. Mas se não, não. Às vezes pensamos que estamos andando do lado de Jesus e não estamos. Às vezes a palavra dele entra no ouvido e sai do outro. E aí? Aí ele vai falar: apartai de mim que eu não te conheço. Amém? Então, ou é sim ou é não. Quem comigo não se ajunta, que se espalhe. Ou me obedece, ou me escuta, ou anda conforme os meus ensinamentos, ou se não, Satanás está do teu lado aí querendo te abraçar. Amém? Então, andar conforme o Senhor. Esse negócio de falar assim: já somos vencedores? Não. A vitória está em Jesus. Aquele que perseverar no amor, perseverar no caráter de Cristo, este será salvo. Será salvo. Perseverança, já está salvo, amém? Glória a Deus. Então agora aqui Satanás pega Jesus e o transporta, o leva até a cidade santa. Olha só, Satanás leva Jesus até lá, entendeu? E ali fala assim: tu és o filho de Deus, pula daqui lá embaixo, porque está escrito. E Jesus fala: mas também está escrito, amém? Então vamos lá ver aqui no versículo 6. Ele disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e teu respeito que te guardem. Perdão, irmão Fernando, tá? Que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Satanás falando no versículo das Escrituras, falando sobre... Ele vai usar a palavra para enganar muitos. Vocês estão entendendo isso? Não, varão! E está enganando mesmo, está conduzindo muitos. Muitos estão pensando que está indo aos pés do Senhor e está indo para um abismo atrás de cegos, guias de cego. Amém? Então vamos aqui no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aí o Satanás também, Jesus vence nele ali. Agora vamos para a terceira tentação. Qual foi? Agora Satanás pega Jesus e leva para um outro local. Satanás transporta Jesus, leva para outro local. Está um de frente com o outro, já é 2-0 para Jesus. Então vamos ver agora no versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado, joelhos, rosto no chão, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás e darás
culto. Com isso, ou deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor, aqui está quando o descendente pisa na cabeça da serpente. Amém? Foi lá no deserto, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Amém? Satanás sabe a hora que ele vai para te atentar, viu? É na hora que você está mais ali, ele vai te servir umas coisinhas que você gosta, que ele vem com um prato que você gosta e não coisa que você não gosta. Amém? Então agora ali Jesus pisa na cabeça da serpente. Mas quando a serpente lhe fere o calcanhar? E agora? Onde foi? Onde foi? Quando? Onde? Por quê? Onde foi? Vamos descobrir agora. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Agora, quando foi que Satanás lhe fere o calcanhar? Vamos agora para Lucas 22. Lucas 22. Esmiuçar, ter compromisso com a Bíblia, intimidade, saber onde fica isso, aquilo outro, todos os livros. Amém? A preguiça às vezes não deixa, tem que deixar a preguiça de lado e folhear mesmo, que é estudar mesmo. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Então, quando foi que lhe fere o calcanhar? Lucas 22, versículo do 1 ao 6. Amém? Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Procuravam-se os principais dos sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás, olha Satanás de novo, então tem que ser Satanás ferir o calcanhar de Jesus, entendeu? Lá no deserto, Jesus contra Satanás, um de frente do outro, Jesus pisa na cabeça da serpente. Agora tem que ser a serpente, Satanás ferir o calcanhar de Jesus, amém? Então vamos lá, no versículo 3, ora, Satanás entrou em Judas, assim como Satanás entrou na serpente e na cobra. A serpente é uma cobra, Satanás é espírito, entrou na cobra, entendeu? Porque era mais sagaz. Todos aqueles que têm um lado pro mal, a tendência para uma coisa, malandragem, essas coisas, Satanás usa essas pessoas, amém? Então vai, aqui, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Quem falar assim que Judas, sabe, predestinação, né? Predestinado. Isso é conversa fiada. Deus é tão justo que Ele nos deu o livre-arbítrio do dia que a gente nasce ao dia que a gente morrer, a escolha que devemos andar, a escolha que devemos escolher e o caminho que devemos andar. Então, o livre-arbítrio todos nós temos, e Judas também teve o livre-arbítrio. Então, só que por que então Satanás entra nele e não entra nos outros? Teve uma ocasião aqui que entrou em Pedro e Pedro queria tomar a frente e falar para o Senhor Jesus, não desce lá não, que Jesus estava falando que ele desceria a Jerusalém e que ali ele seria morto. Aí Satanás entra em Pedro e fala, não, Senhor, você não vai não. Aí Jesus voltando fala, aparta de mim, Satanás, porque tu cogitas as coisas dos homens, a de Deus não. Então presta bem atenção que Satanás está ao derredor de todos nós, vigiai, orai, amém? Então aqui Satanás entra em Judas, mas por que entrou em Judas e nos outros não, para trair a Jesus? Por quê? Vamos descobrir agora por quê. Vamos para João, Evangelhos, capítulo 12. Tá vendo? A própria Bíblia responde, não precisa. Olha, a Bíblia mesmo vai falar assim, do calcanhar. A Bíblia vai falar, não precisa ficar inventando historinha, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 12, versículo 1 ao 8. 12 do 1 ao... Deixa eu ver, calma aí. 12 do 1 ao 8. Deixa eu ver. Amém. Então chegamos aqui,
João, Evangelhos, capítulo 12, do 1 ao 8. Então, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitava. Ressuscitar e ressurreição. Ressuscitar uma coisa, ressurreição é outra, amém? Então tá, que Jesus foi o primeiro da ressurreição. Ressuscitação não. Lázaro teve muitos que Jesus ressuscitou, amém? Dentre os mortos. Ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Tudo que nós falamos, Satanás está te ouvindo. E viu, esse daí é o elo fraco ali dos 12. Então é nele que eu vou usar para atingir Jesus. Então vamos lá. Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas, ele falou isso porque ele se preocupava com os pobres? Não. Olha aqui no versículo 6. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Safado, cachorro safado sem vergonha. Você entendeu? Então ele era ladrão. Ele deu lado para o inimigo entrou nele. Quando damos lado para o inimigo entra em nós. Então, não dê lado ao diabo, que ele o quê? Fugirá de vós. Então Judas era ladrão. Então o Satanás falou: é esse que eu vou usar. Amém? Então agora, e aí? O filho calcanhar ainda não falou, quero ouvir sobre isso daí. Então vamos lá. João, nós estamos aqui, João 13, versículo 21, 30. 13, 21, 30. 13, 21, 30. Amém, irmãos? Então vai. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Jesus amava todos, mas tem aquele que, o amor de Deus para conosco é igual, mas o nosso amor para com Deus é um diferente do outro. Um se dedica mais que o outro, isso é normal. Não é que é normal, é anormal, porque o certo é todos se dedicarem o mesmo amor. A gente, morrer por Cristo. Mas não é normal, viu? Me desculpa. É anormal, porque nós temos que nos dedicar e amar a Jesus, viver por Jesus, amém? Porque Jesus, Ele veio por nós. Ele veio nos ensinar a como agradar a Deus, como buscar a vida eterna, e por isso ele foi morto, crucificado, porque ele foi contra as coisas do mundo. E aquele que está no Senhor, ele é contra as coisas erradas do mundo. Não adianta, ele não vai concordar com as coisas erradas. Não adianta, não vai. Amém? Então, glória a Deus. Então, onde nós paramos, o irmão Fernando fala e depois acaba até esquecendo onde o versículo estava. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal. Simão Pedro fez sinal para ele, tá bom? Aquele discípulo que estava aconchegado a Jesus. Quem é esse discípulo? Em que livro nós estamos lendo? João. Então era João, gente. E esse fez Simão Pedro. Simão Pedro fez um sinal a esse, dizendo-lhe: pergunta
a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, oh glória a Deus, nós temos que se inclinar o peito e ter intimidade com o Senhor Jesus. Perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dero o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, assim que Jesus colocou o bocado na boca de Judas, Satanás estava bem ali na ceia. Safado, cachorro sem vergonha. Estava ali e entrou em Judas, E após o bocado, imediatamente, após ter colocado o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Presta bem atenção. Jesus estava falando para Judas ou estava falando para o espírito que entrou em Judas? Vocês estão lembrados lá de Pedro? Ele chamou a atenção, foi de Pedro ou chamou a atenção do espírito que entrou em Pedro? Aqui ele estava falando com Satanás. O que tiveres que fazer, faça-o depressa. Está entendendo? Satanás entrou em Judas e foi encorajar Judas a entregar Jesus, que já tinha negociado Jesus, porque era ladrão, cachorro, safado, sem vergonha. Amém? Então aí Judas sai. Então, no versículo 28. Então, olha aí de novo, no deserto, é Jesus diante de Satanás. Satanás atenta ele lá. A semente da mulher pisa na cabeça dele. Aqui é Satanás de novo de frente de Jesus. Agora Satanás fala: você feriu minha cabeça, pois agora você vai ver o que eu vou te fazer. Amém? Então vamos lá no versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disse: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Presta bem atenção. O pessoal fala, muitas pessoas falam que Judas era o tesoureiro. O Senhor Jesus não precisa de tesoureiro. O Senhor Jesus não precisa de firma aberta. Hoje em dia, essas denominações que vocês vejam aí que tem CNPJ são firmas abertas. E o Senhor Jesus não precisa disso. Não. Então, essas empresas que vivem de Jesus, da palavra do Evangelho, teve um rapaz que me falou assim que tem que ter, será que eu lembro da palavra agora, rapidinho? Eu não lembro agora, mas glória a Deus. Se o Espírito Santo quiser lembrar, eu vou falar para vocês. Amém? Glória a Deus. Então, organização. Isso. Ele falou que ele fazia parte de uma organização. Para com isso, Senhor meu. Ufa! Nada de organização, nada de placa, nada disso. O Senhor Jesus é o único caminho a quem devemos seguir, é o único caminho que devemos andar, é Jesus. O que significa igreja? Nós precisamos ver isso. Aqui em Gálatas nós vamos achar o que significa igreja. Amém? Muitos estão sendo enganados porque não esmiuça a palavra, não estuda e vai pelo raciocínio de muitos e acaba adorando, idolatrando esses cegos. Se possível, coloca até um tapete vermelho para as pessoas passarem em cima. Sendo que ele come, ele peida, ele rota, ele caga. É uma pessoa normal igual a nós, está ficando louco. Não faça isso. Jesus, o único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós já chegamos a Cristo, ao Filho de Deus. Ele é a salvação. E nós vamos, nos próximos estudos, saber sobre igreja, amém? Então vamos continuar aqui, nosso raciocínio aqui sobre o descendente. Ele pisa na cabeça da serpente e a serpente lhe fere o calcanhar. Então já vimos que Satanás entra em Judas, porque era cachorro, safado, sem vergonha, um ladrão. Então vamos ver quando é que fere o calcanhar. Quero saber isso, Fernando. Você falou que está na Bíblia, então quero ver. Então vamos lá. Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, vamos lá, Mateus 26.
Glória a Deus. Mateus 26. Mateus 26. Aqui, Mateus capítulo 26, versículo 46. Vocês podem procurar também aí na Bíblia aí. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 46. Versículo 46, 46. Aqui. Vamos lá. Ó, Mateus 26, versículo 46. Amém? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Aqui já é lá no Getsemane, né? Então aqui é na ceia e eles indo pro... Não, aqui é no Getsemane. O Pedro, lembra quando Jesus foi orar um pouco distante e falou: Pedro, vigiar, ele mais 2 discípulos, eles dormiram? Aí levantar, que eles estavam dormindo. Amém? Então vamos lá. Levantai, porque aí veio o traidor. Pronto. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Se lembra que o irmão Fernando perguntou assim: quando foi que o descendente pisou na cabeça da serpente e esse lhe feriu o calcanhar? Muitos falam assim: não, mas foi lá no Getsemane, foi na cruz. Não. Ele pisou na cabeça da serpente, foi lá no deserto, e agora nós vamos saber quando foi que a serpente lhe fere o calcanhar. Foi no Getsemane? Vamos ver. Amém. Ora, vamos ver. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal, tinha dado sinal aos soldados, aos que vieram com ele para prender Jesus. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Olha o sinal de Judas. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Ó, irmãos, então Jesus tratava e trata os apóstolos, os discípulos e até hoje aqueles que andam conforme a sua vontade e seu ensinamento como amigo. Então, e tratava Judas como um amigo e falou: amigo, por que vieste? Amém? Então Judas veio para trazer pessoas para prender Jesus. Então vamos continuar agora aqui o nosso raciocínio. E vamos no versículo agora 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Amém? Aqui está anotado aqui, no versículo, aonde que está o nome do soldado e quem foi que cortou a orelha. Amém? Então tá. Se vocês quiserem depois procurar, tá em João, capítulo 18, versículo 10. Está a resposta desse versículo aqui. Amém? Então aqui agora vamos, Fernando, eu quero ouvir sobre o calcanhar que você falou que tinha aí e tal. Então vamos lá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, Mateus 26, 46, agora vamos para aonde é que está escrito que no calcanhar, sobre o calcanhar, a serpente fere o calcanhar, amém? Vamos para Salmos, Salmo 41, 9. Salmo 41, Salmo 41, 9. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todos os estudos aqui, no mínimo, 1h30, 2 horas de estudo, para você esmiuçar e entender, e for revelado pelo Espírito Santo, que vocês vão entender e não vai ser enganado por ninguém por cada estudo. Amém? Aí logo estuda a Bíblia toda. Glória a Deus. Então vai. Porque um discípulo faz discípulo. Então, para você ser um discípulo, você tem que estar preparado na palavra, entender, saber o que está falando e viver o que se fala. Amém? Então, vamos lá. Salmos 41, versículo 9. Amém? Então, vamos aqui. Cadê? 41, 9. Então, vai lá. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Você está entendendo aqui? A traição de Judas foi o ferimento da serpente, foi o rebote da serpente aos descendentes da mulher que feriu o calcanhar.
a traição de Judas, porque uma traição dói muito. Quando a mulher trai o marido, dói muito. Quando o marido trai a mulher, dói muito. A traição. Então a traição, Jesus até fala assim, que melhor seria que nunca tivesse nascido aquele que trai o Filho do Homem. A traição é coisa séria, entendeu? O 6º mandamento fala, não cometerás adultério. Traição, não podemos, então é sério. Então aqui foi quando Satanás fere o calcanhar do descendente da mulher. Mas vamos mais, quero saber mais. Salmo 55. Salmo 55, versículo 12. Versículo 12 ao 13. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Se fosse um inimigo, ele ia se esconder. Mas não era um inimigo. Olha só, considerava Judas como um amigo. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. O Senhor Jesus tratava Judas como amigo e permitiu ser usado por Satanás e o traiu. Amém? Vamos para João. Glória a Deus. João Evangelhos. Glória a Deus. Aqui está confirmando sobre a traição. João, capítulo 13, versículo, vamos pegar do 18 em diante. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vocês, irmãos, estão recebendo o estudo bíblico aí, que o Senhor Jesus vem ministrando, concedendo ao irmão Fernando passar para os irmãos, porque o irmão Fernando não sabe de nada. Não foi eu que escrevi a Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por homens sábios, homens tementes, santos do Altíssimo. São pessoas santas, são os profetas, são homens santos. Então, nós temos que seguir conforme está escrito. Então, não ficar inventando historinha. Então, quando a serpente, o descendente, fere a cabeça da serpente, é no deserto. E quando a serpente lhe fere o calcanhar, é a traição, que Judas trai Jesus, mas deu trela, deu lado para o diabo, para Satanás, porque ele era ladrão. E Judas, esse negócio de contador, essas coisas, para com isso, porque Jesus não veio para abrir firma nenhuma. Ele mesmo falou que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Amém? E tudo nessa terra aqui vai passar, né? Não juntei tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem, onde traça e o ferrugem, a traça rói, e o ferrugem corrói, e é onde os ladrões roubam, minam. Juntai seu tesouro no céu. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O meu tesouro é Jesus e o meu coração está em Jesus. Amém? Paz seja com todos. Terminamos um estudo aqui e teremos muito mais, como eu falei para vocês. Tem mais de 400 estudos que dá para estudar todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para se tornarem sábios e para não serem enganados por muitos. Paz seja com todos, paz seja na vossa casa. Amém. Não se esqueçam de dar o joinha lá, e espalhar e divulgar a semente, a palavra que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus.